Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Tô vindo aqui para esse vídeo para começar a fazer a explicação do texto que foi dado para vocês na semana passada, que é a construção da União Europeia. Como semana passada nós não tivemos nosso momento de plantão, eu achei melhor ir gravando pequenos vídeos com a explicação desse texto para que vocês possam realizar as atividades propostas nessa semana, tá? E aí eu vou começar aí falando a respeito da formação, né, da União Europeia. E antes de mais nada, a gente tem que saber o que é a União Europeia. Todo mundo ouve falar da União Europeia, todo mundo vê notícia, mas a União Europeia, o que ela é em si, né? Uma coisa que tem que ficar clara não é um país. Na verdade, ela é formada por países da Europa. E ela é um bloco econômico, tá? E aí, nos próximos capítulos, a gente vai entender melhor o que é um bloco econômico, para que ele serve e como que a gente estrutura um bloco econômico, tá? E então, entender que ele tem uma relevância política e econômica nos dias de hoje. Só que ele não foi criado do dia para a noite. Então, essa parte é uma parte importante de entender, né? Como que se deu a construção da União Europeia. O Tadeu está aqui comigo para me ajudar a explicar para vocês o que é, como se deu a construção desse bloco econômico, tá? E aí a gente começa com a ideia do Plano Marshall, né? Que é um dos marcos aí desse processo de construção do bloco. É preciso entender quando ele foi pensado e implementado e quais eram as circunstâncias da Europa naquele momento. O Plano Marshall, esse nome vem do o secretário de Estado, secretário de Estado dos Estados Unidos, George Marshall. Ele era secretário em 1947. Esse ano aí é estratégico, porque a gente está falando do período pós-Segunda Guerra Mundial, tá? Então, lá em história, vocês vão estudar as grandes guerras e vocês vão entender que depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava devastada, uma vez que os conflitos se deram no território europeu, né? A Alemanha nazista tentando impor e aumentar seus domínios e entrando em conflito direto com os exércitos. Estados Unidos participa da guerra, obviamente, né, como um dos aliados, mas nada acontece no território deles. Tudo acontece no território europeu. Então, quem fica com a pior parte da guerra, com a destruição, é a Europa, os países da Europa que fizeram parte da guerra, tá? Então, depois, quando a guerra termina, a Europa tá arrebentada. E aí, o que fazer? Como reconstruir a vida, reconstruir tudo? Se foi tudo destruído, eles não têm dinheiro, porque o dinheiro foi também utilizado, empenhado aí para tentar segurar, né, o exército alemão e os seus aliados. E como resolver esse problema, né? Então, uma das maneiras encontradas para resolver esse problema foi o Plano Marshall, que foi pensado então lá nos Estados Unidos como sendo uma ajuda financeira para os países da Europa, para que eles pudessem se reorganizar, né? Então, os Estados Unidos emprestou dinheiro para a Europa, né? Para que ela pudesse se reorganizar, se reconstruir e retomar a sua economia, tá? Estados Unidos fez isso porque eles são bonzinhos, ficaram com dó da Europa, porque a Europa estava toda detonada, toda destruída? Não, né, gente? A gente já falou em outros momentos, em anos anteriores, inclusive no início desse ano, que ninguém faz nada de graça para ninguém. Ninguém tem esse altruísmo todo. E os Estados Unidos estão longe de ser bonzinhos. Claro que essa ajuda financeira ia ser também revertida em benefício próprio, porque com esse dinheiro emprestado, a Europa poderia importar produtos que os Estados Unidos produziam até que suas próprias indústrias pudessem voltar a funcionar e atender as necessidades da população europeia. Então, tinha aí, né, todo esse artifício, tá? Eu vou emprestar esse dinheiro, mas esse dinheiro vai voltar para mim porque eles vão comprar coisas que eu produzo, que eles vão precisar nesse momento, né, para reerguer e reconstruir a sua economia. E além disso, tinha um segundo motivo. Então, não era só que esse dinheiro voltaria para eles. Esse segundo motivo era
tenho que colocar a minha influência capitalista presente nesses países da Europa para tentar conter o avanço do socialismo. Lembre-se que depois da Segunda Guerra Mundial, a gente começa a viver o período chamado de Guerra Fria, onde os países se alinhavam entre os capitalistas liderados pelos Estados Unidos e os socialistas liderados pela União Soviética. E a União Soviética estava tentando, naquele momento, agregar mais países para fazerem parte dos seus domínios e se tornarem socialistas. Então, tão importante quanto ter o dinheiro do empréstimo de volta era ter certeza que aqueles países para quem eles estavam prestando dinheiro não se tornariam socialistas, continuariam atendendo a lógica do capitalismo, ou seja, seriam aliados dos Estados Unidos. Tudo bem, gente? Eu espero que até aqui isso tenha ficado claro. Eu volto no próximo vídeo para explicar para vocês o que foi o Benelux, tá bom? Até mais, gente! Comecem a fazer as atividades e qualquer problema vem me perguntar. Até o próximo vídeo.